Olá, boa noite, fãs da velocidade, fãs da Fórmula 1, enfim, a semana que tanto esperávamos, tanto queríamos, enfim chegou. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, pela 50ª vez o Grande Prêmio da Fórmula 1 em território nacional. 50 anos de Fórmula 1 em São Paulo, no Brasil, 50 anos de história, 50 anos dos mais belos capítulos na história da Fórmula 1 e no automobilismo brasileiro também. O Grande Prêmio no Brasil, ele foi disputado pela primeira vez numa condição de prova extracampeonato, no ano de 1972. E essa prova no Brasil foi vencida pelo argentino Carlos Reutemann, trazendo o Ronnie Peterson, o sueco, em segundo, e o brasileiro Wilsinho Fittipaldi na terceira posição. No ano de 73, a Fórmula 1 tem o Brasil em definitivo no campeonato como uma prova oficial. E logo de cara, nós tivemos a vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi, trazendo Jack Stewart em segundo, e o neozelandês Denny Hulme, campeão mundial de 1967 com a Brabham, na terceira posição. No ano de 74, nova vitória brasileira com Emerson Fittipaldi. No ano do seu bicampeonato, na McLaren. No ano de 75, a primeira dobradinha brasileira, com o saudoso José Carlos Patti, trazendo o Emerson Fittipaldi em segundo, e o alemão Jochen Mass na terceira posição. Essa corrida do ano de 1975, além da única vitória de José Carlos Patti na Fórmula 1, marcou também a despedida de um grande nome da Fórmula 1 das pistas, o inglês Graham Hill, bicampeão mundial de Fórmula 1, em 62 de BRM e em 68 com a Lotus. No ano de 76, o vencedor aqui em Interlagos foi o austríaco Niki Lauda. Em 77, o argentino Carlos Reutemann. A Fórmula 1 em 78 foi para o circuito de Jacarepaguá, onde o argentino Carlos Reutemann venceu mais uma vez. Em 79, a Fórmula 1 volta a Interlagos com a vitória do francês Jacques Laffite. Em 80, aqui em Interlagos, a vitória foi do também francês René Arnoux. Nos anos 80, a Fórmula 1 saiu de Interlagos e foi para o circuito carioca de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, tendo em 81, como primeiro vencedor, o argentino Carlos Reutemann. Em 82, a primeira vitória de Alain Prost em terras brasileiras. No ano de 83, na corrida no dia 13 de março, nós ouvimos pela primeira vez a execução do tema da vitória na Fórmula 1, aquela que ficou marcada por embalar as vitórias do grande e inesquecível Ayrton Senna. Aquela vitória de 83 foi do brasileiro Nelson Piquet. No ano de 84, o Grande Prêmio do Brasil marcou a estreia de Senna na Fórmula 1 no dia 25 de março, correndo pela fraca equipe Toleman. Senna se classificou em 13º, porém abandonou a prova quando estava em 8º devido a problemas no motor. Aquela prova foi vencida por Alain Prost. E por incrível que pareça, pode parecer meio estranho, mas o tema da vitória tocou para o francês. Mas por que tocou para o Prost o tema? Porque o tema da vitória ele foi feito para vencedores do Grande Prêmio do Brasil na ocasião. Em 85 tivemos outra vitória de Prost. Em 86, o tema da vitória passou a ser executado apenas para vitórias brasileiras na Fórmula 1. Porém, ela também tocou no Grande Prêmio do Brasil naquela ocasião, porque nós tivemos a dobradinha brasileira, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Piquet de Williams e Senna com a Lotus, trazendo Jacques Laffite na terceira posição. Em 87, mais uma vitória de Alain Prost, no Rio de Janeiro. Em 88, o Grande Prêmio do Brasil marcava a estreia de Ayrton Senna como piloto na equipe McLaren. Ele cravou a pole com 28,096, porém foi desclassificado da prova após ter sido mexido na sua McLaren depois do problema que ele teve na largada. A vitória caía pela 5ª vez no Rio de Janeiro no colo do professor Alain Prost, que era considerado como o rei do Rio. Em 89, nós tivemos a despedida de Jacarepaguá da Fórmula 1. E aquela corrida de 89 marcou a estreia de Nigel Mansell como piloto da Ferrari. Sendo assim, o piloto inglês conseguiu vencer na sua estreia pela equipe de Maranello, no Brasil, e na despedida de Jacarepaguá, que faria ali a sua última prova na Fórmula 1. Em 1990, a corrida da Fórmula 1 volta para Interlagos, porém num circuito muito mais reduzido do que seus antigos 7.997 metros. A prova em Interlagos foi disputada num circuito reduzido para 4.325. Pole position de Ayrton Senna de McLaren, com 17.277, porém, em uma batida com Satoru Nakajima, Senna perde o bico da McLaren e tem que ir para os boxes.
A vitória cai no colo de Alain Prost, que estava na Ferrari, marcando essa a sexta e última vitória do francês em solo brasileiro, que até hoje é o maior vencedor aqui no Brasil. Senna, naquela ocasião, teve que se contentar com a terceira posição. No ano de 1991, a tão sonhada vitória de Senna em Interlagos acontece, de forma dramática. A Williams vinha com o melhor carro, Patrese vinha com o melhor tempo com 16.775 e Ayrton baixa para um 16.393 e crava pole. Senna tinha tudo para ter uma vitória tranquila, pois Mansell rodou na sua própria afobação e abandonou a prova, o seu maior rival. Porém, a McLaren começou a apresentar problemas e foi perdendo marcha, volta a volta. A diferença de Senna para Patrese vinha despencando. Porém, Senna nas últimas voltas consegue virar um tempo mais ou menos parecido com o de Patrese, que praticamente salvou a sua corrida. Senna cruza a linha de chegada em primeiro com 3 segundos para o italiano da Williams e conquistava ali a sua 28ª vitória. Não era só uma quebra do tabu de vencer em casa, mas também Senna conquistava a sua 28ª vitória, batendo as 27 vitórias do escocês tricampeão mundial Jack Stewart. Em 92, não teve para ninguém Interlagos. Vitória da imbatível Williams de Nigel Mansell no dia 5 de abril, 2 semanas antes do Domingão de Páscoa. Em 93, Senna não era o favorito para o Grande Prêmio. O favoritismo estava com a equipe Williams de Alain Prost e Damon Hill. Porém, a chuva mais uma vez mudou a cena em Interlagos. Ela caiu forte, Prost, que não era nenhum bom piloto debaixo d'água, acabou rodando no S do Senna e ficou parado na caixa de brita. Senna, que estava em segundo, foi para os boxes, fez a troca de pneus e algumas voltas depois, na curva do Laranjinha ali, ele deu meio que o drible da vaca em cima do Hill, jogou por fora, o Hill defendeu, ele mergulhou por dentro, assumindo a ponta e vencendo pela segunda vez diante da torcida, que naquela ocasião invadiu a reta oposta e carregou Senna nos braços. Em 94, a última vez, infelizmente, que Senna correu diante de sua torcida, na estreia pela Williams nos dias 25, 26 e 27 de março. Senna crava a pole com 15.962, porém é superado pelo alemão Michael Schumacher. Em perseguição a Schumacher, a Senna acaba rodando e abandonando a prova na subida da reta dos boxes. Em 95, infelizmente, o primeiro GP sem Ayrton Senna e vitória fácil de Michael Schumacher com a equipe Benetton. Ele que viria a se sagrar bicampeão mundial no dia 22 de outubro daquele ano, no circuito internacional de Yokohama em Aida, no Japão. No ano de 96, a vitória ficou com o inglês Damon Hill da Williams. Em 97, foi a vez do canadense Jacques Villeneuve de Williams. Em 98 e 99, nós tivemos 2 vitórias do finlandês Mika Häkkinen. Em 2000, a vitória foi do alemão Michael Schumacher, corrida que marcava a primeira corrida de Rubens Barrichello em Interlagos como piloto Ferrari. Porém, o Rubinho não teve sorte, com um problema hidráulico ele teve que abandonar a prova. Em 2001, vitória do escocês David Coulthard. Em 2002, a última vitória de Michael Schumacher no Brasil, no dia 31 de março, domingo de Páscoa. No ano de 2003, 9 anos depois da pole de Senna, em 94, o Brasil volta a cravar uma pole com Rubens Barrichello no dia 5 de abril com 13.807. Porém, por um erro de cálculo de combustível da Ferrari, Rubinho abandona a prova. E numa decisão extremamente conturbada de direção de prova, uma prova caótica, marcada pela chuva, marcada pela interrupção devido às condições em Interlagos, o vencedor foi declarado na prova o finlandês Kimi Raikkonen. Porém, o erro foi corrigido 2 semanas depois da etapa de Imola, sendo reconhecido o piloto italiano Giancarlo Fisichella como vencedor da prova. A equipe Jordan, que ali dava a primeira vitória a Fisichella na Fórmula 1. O ano de 2004 marcou mais uma pole de Rubens Barrichello, no dia 23 de outubro, com o tempo de um 10.646. Porém, a vitória ficou com o colombiano Juan Pablo Montoya, que estabeleceu o recorde da pista naquela ocasião com 11.473 na volta 47. O segundo foi o finlandês Kimi Raikkonen e Rubinho conseguia, então, seu pódio em Interlagos com um 3º lugar. O ano de 2005 marcou a primeira decisão de título em solo brasileiro, que ficou nas mãos do espanhol Fernando Alonso, que cravou a pole com 11.988, mas chegou na 3ª posição. A prova foi vencida pelo colombiano Juan Pablo Montoya, seguido pelo seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, na McLaren. Aquela foi a última vitória.
do Montoya na Fórmula 1, a última corrida com os motores V10 em Interlagos e a última vez que Rubens Barrichello correu de Ferrari diante de seu público, uma vez que para 2006 Rubinho já tinha assinado com a Honda. 2006, 13 anos depois de uma vitória brasileira com Ayrton Senna, o Brasil voltava a vencer Interlagos com Felipe Massa, que cravou a pole com 10.680 e venceu praticamente de ponta a ponta. Aquela prova deu bicampeonato ao Fernando Alonso, que chegou em segundo, e marcou também a primeira das duas despedidas de Schumacher na Fórmula 1, que chegou na quarta posição após ultrapassar Kimi Raikkonen a 3 voltas do fim da prova por dentro, de forma apertada ali no S do Senna. Felipe Massa correu com o macacão verde e amarelo em homenagem ao seu país. Uma coisa que na Ferrari é uma tradição que eles não gostam muito de quebrar, de deixar o piloto não correr com o lendário macacão vermelho. 2007, a Fórmula 1 voltava a decidir um título aqui e tinha tudo para ser um título de Lewis Hamilton. Porém, o inglês cometeu um erro na curva do lago logo no começo da prova e perdeu muitas posições. E durante a prova perdeu outras posições com problema na McLaren. E como o Felipe Massa tinha largado na pole position 11.932 e Raikkonen vinha em segundo disputando o título, o brasileiro teve que abrir mão da sua posição na pista para ceder a vitória ao Raikkonen e o título da Ferrari. Aquele que foi para a equipe de Maranello, o último título de piloto até o momento. 2008 é uma corrida muito dolorida para nós brasileiros, né? Que por 33, 34 segundos ali aproximadamente vimos o Brasil ganhar um campeonato na Fórmula 1 com o Felipe. Porém, naquela freada da junção ali nós vimos o Timo Glock não conseguir manter a posição, porque ele estava com o pneu de seco e a chuva despencou na metade da última volta. Você que acompanha aquela corrida, culpa o Glock, ele não teve culpa, coitado. Eu tava lá em Interlagos e a chuva, se cai 30 segundos depois, o Felipe era campeão, pois o Glock ia conseguir se manter com os pneus de seco na pista, nas condições que estava. Massa crava a pole com 12.368 e vence de ponta a ponta a corrida. Porém, Hamilton, que vinha em quinto nas voltas finais, perde a posição para Vettel. Porém, na última volta, reconquista essa quinta posição que lhe garantiu o título mundial. Aquela também foi a última vitória de Felipe Massa na Fórmula 1. Em 2009, nós tivemos a última pole position brasileira em Interlagos, com Rubens Barrichello. Um treino que durou por volta de 3 horas e pouco por causa da tempestade que caiu em Interlagos. Então, Mark Webber da Red Bull vinha para a melhor volta, com 19.668, mas Rubinho, que é um monstro em pista molhada, foi lá e cravou um 19.576 e fez a pole. Porém, a vitória caiu no colo de Mark Webber, devido a problemas com Rubens Barrichello, que teve um pneu furado, e Webber venceu a prova. Rubinho foi oitavo, e chegando na quinta posição, o inglês Jenson Button conquistou o título mundial aqui em Interlagos. Era o segundo ano que o inglês conquistava um título aqui no Brasil. No ano de 2010, nós vimos a primeira e única pole do piloto alemão Nico Hülkenberg na Fórmula 1. Ele que corria pela Williams, cravou um 14.470 com pneus intermediários numa pista úmida, tendo que foi marcado por chuva, pista mais seca, e o alemão acabou dando sorte de sair com o pneu certo na hora certa e fez a pole. Porém, o resultado da prova foi dobradinha da Red Bull com Mark Webber, com Sebastian Vettel e Mark Webber. E esse resultado deu à equipe austríaca o seu primeiro título mundial de construtores. No ano de 2011, nós tivemos uma vitória sim de Mark Webber e pole de Vettel, com 11.923. 2012 foi um grande prêmio que foi histórico. A última corrida de Michael Schumacher na Fórmula 1. Ele, que corria pela Mercedes, anunciou sua saída definitiva das pistas. Aquela prova marcou também a última prova de Bruno Senna na Williams, marcou a última vitória da McLaren antes de Monza 2021 com Daniel Ricciardo e também marcou o tricampeonato de Vettel, que chegou na sexta posição, prova vencida por Jenson Button, com Alonso em segundo, ficando atrás do alemão por 3 pontos, e Felipe Massa foi terceiro colocado, bastante emocionado no pódio, e o título ficou com Sebastian Vettel pela terceira vez seguida. O ano de 2013 foi o último corrida dos motores V8 aspirados. Aquele ano tivemos pole position de Sebastian Vettel, e que dominou a corrida de ponta a ponta. Venceu no ano que ele foi tetracampeão, ganhando 13 provas, igual o Schumacher ganhou em 2004.
No ano de 2014 e 15, nós tivemos 2 vitórias seguidas de Nico Rosberg, já na era híbrida, domínio total da Mercedes. No ano de 2016, uma corrida emocionante, que teve a primeira despedida de Felipe Massa e a primeira vitória de Lewis Hamilton, que tanto gosta do Brasil. Ele, enfim, conseguiu pela primeira vez ganhar em Interlagos. No ano de 2017, nós tivemos a vitória de Sebastian Vettel, a última da Ferrari em Interlagos até então. Vamos torcer para vencer esse ano. E 2018 nós tivemos 2 quebras de recorde no Grande Prêmio do Brasil. Ele foi vencido por Lewis Hamilton, porém nós tivemos a quebra de recorde no tempo da pole, que Lewis Hamilton fez um 7.281, e da melhor volta da prova, quebrada por Valtteri Bottas. Eu falei que no de 2004, o recorde da pista era um 11.473 do Juan Pablo Montoya na volta 47. Esse recorde foi quebrado em 2017 por Max Verstappen na volta 65, quando ele cravou um 10.650, e foi quebrado em 2018 pelo Valtteri Bottas, também na volta 65, com 10.540. Em 2019, nós tivemos a vitória do holandês Max Verstappen, da Red Bull, que fez a pole com 7.509 e dominou a corrida em Interlagos. 2020, infelizmente, não tivemos prova devido à pandemia da Covid-19, e o Grande Prêmio do Brasil voltou ano passado com uma nova nomenclatura, com o nome de Grande Prêmio de São Paulo. Essa prova teve como pole position o finlandês Valtteri Bottas, que ganhou a corrida sprint, que foi uma forma de definir a pole position que vai ser usada novamente esse ano aqui em Interlagos. Porém, um duelo espetacular entre Hamilton e Verstappen acabou com vitória do piloto inglês da Mercedes, que, em homenagem ao seu fã, nosso eterno e inesquecível Ayrton Senna, ao vencer a prova, carregou a bandeira do Brasil, um gesto que ficou imortalizado com o piloto brasileiro, que por tantas e tantas vezes carregou a nossa bandeira, não só no Brasil, mas em tantos circuitos por este mundo afora. Esse ano, o título já está decidido a favor de Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1. Porém, a prova Interlagos é sempre um grande atrativo, uma pista seletiva, um clima que pode variar bastante de um dia para o outro. Sábado pode estar sol, domingo pode estar chovendo e dar aquela embaralhada no grid. E você, aposta em quem nessa vitória nesse domingo? Eu, como bom ferrarista, vou torcer para a Ferrari, obviamente. Então, nos vemos nesse final de semana lá em Interlagos, que vocês possam curtir bastante o Grande Prêmio do Brasil e torcer bastante para os seus pilotos, curtir bastante, que infelizmente é só uma vez por ano. Então, desde já, fica um grande abraço a todos vocês, fãs da velocidade. Sejam bem-vindos a Interlagos e a gente se encontra nas pistas lá. E no domingão, 3 horas da tarde, largada da primeira das 71 voltas pelos 4.309 metros do circuito de Interlagos. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até a Fórmula 1. Valeu, pessoal!